Esse material vai ficar gravado, certo? Estou fazendo a gravação, vai ficar disponível nos canais da escola. Então, dando continuidade ao que a gente trabalhou semana passada, nós trabalhamos a primeira lei de Mendel, certo? Vimos como que era o cruzamento, as ervilhas, né? Verde, amarela, o que é dominância, o que é recessividade, né? Qual a característica dominante, qual que é a característica recessiva, enfim. Então, nós vimos tudo relacionado à primeira lei de Mendel. Só que existem alguns padrões de herança que fogem a essa primeira lei de Mendel. Ah, professor, quer dizer que Mendel estava errado? Não, ele não estava errado. Tá? Na realidade, quando Mendel ele escolheu aleatoriamente a piso sativum, que no caso é a ervilha, ele escolheu um indivíduo que tinha características determinadas por monohibridismo e dominância completa. Tá? E aí acabou que o padrão matemático traçado a partir dessa dominância completa é um padrão facinho de você evidenciar, certo? Mas existem padrões que eles são um tanto quanto atípicos, digamos assim, são incomuns. E aí é o que a gente vai trabalhar hoje, que são as variações da primeira lei. Então, tudo sempre vai ter isso, né? Tem uma regra e dentro dessa regra você vai ter algumas pequenas exceções. Na genética não é diferente, certo? A gente vai ter as leis de Mendel, tá? E as variações das leis de Mendel, da primeira e da segunda lei, tá? Em relação à variação da primeira lei, é o que a gente vai trabalhar hoje. Por exemplo, tem aquela história de cruzei uma ervilha verde com uma ervilha amarela e a maioria nasceu com a coloração amarela. Ah, é dominante. Ou, cruzei, sei lá, semente lisa com semente rugosa, a maioria nasceu com semente lisa. Ah, o caráter lisa é dominante. Beleza. Mas eu cruzei uma vaca preta com um boi branco e nasceu um filhote preto e branco. Como que eu posso explicar isso aí? Ou, eu cruzei uma planta de porte alto com uma planta de porte baixo e todas nasceram com porte médio. Como que eu posso explicar isso aí segundo a lei de Mendel? Já que Mendel dizia que a dominância, ou o gene dominante era aquele que prevalecia com suas características. Então, como que eu poderia, de alguma forma, constatar isso aí, geneticamente falando? Foi aí que surgiram essas variações da primeira lei, que é o que a gente vai ver agora, certo? Então, nas variações da primeira lei, nós vamos estudar algumas características um tanto quanto incomuns, digamos assim, tá? São características que estão diretamente... Cadê? Ué, aonde está o negócio? Pronto, deixa eu deixar aqui. Achei. Então, tá aparecendo para vocês aí, tela cheia, full screen aí, os slides. Tudo certinho? Tá sim. Beleza. Então, as interações de genes alelos podem se dar por dominância incompleta, codominância e ainda tem os alelos letais. E aí, até mesmo a proporcionalidade pode mudar aí de acordo com o tipo de interação que eu tiver, certo? Então, na dominância incompleta, na codominância, na dominância completa, na pleiotropia, nos genes letais, eu sempre vou ter uma caracterização diferente, tá? Então, a gente chama de dominância incompleta quando o indivíduo heterozigoto apresenta um fenótipo intermediário entre os fenótipos dos homozigotos. Por exemplo, a historinha que eu disse, tem uma planta muito alta e a outra muito baixa. Os indivíduos, eles nascem de porte médio. Então, isso é chamado de dominância incompleta. Por quê? O gene nem é totalmente dominante, mas também não é totalmente recessivo, tá? Eles vão ter a mesma expressividade gênica, tá? Ou existe uma flor chamada flor mirabilis, a Mirabilis jalapa, né, que é chamada de flor maravilha, que ela tem plantas que produzem flores vermelhas, tem plantas que produzem flores brancas.
Mas quando eu cruzo as plantas de flores vermelhas com as de flores brancas, eu gero uma descendência com flores rosa. E aí, quando eu cruzo os indivíduos de flores rosa, eles tornam a produzir indivíduos de flor vermelha, rosa e branca. Então, é aí onde a gente vai começar a ver essa variação da primeira lei dentro da dominância incompleta. E a codominância, tá, ocorre quando os dois genes são igualmente dominantes. Tá? Ele vai ter dois genes dominantes e os dois vão se expressar ao mesmo tempo sem haver uma interferência de um no outro. Foi a historinha do boi preto e da vaca branca que eu falei para vocês, tá? Então, quando eu cruzo lá um animalzinho com uma cor, sei lá, um boi preto com uma vaca branca, e nasce um filhote com partes da pelagem preta e parte da pelagem branca, esse indivíduo, certo? Ele foi gerado a partir de um processo de codominância, ou seja, os dois genes para a coloração do pelo se expressaram simultaneamente. Então, não tem uma característica intermediária, o indivíduo não é cinza. Ele é em parte preto e em parte branco. Tá? Então, eu tenho aí um indivíduo que vai apresentar dois fenótipos simultaneamente. Tá? Então, é basicamente isso aí que a gente vai ver dentro das variações, além do que a gente falar um pouquinho sobre genes letais também. Então tá aí, ó. Chamamos dominância incompleta quando o indivíduo heterozigoto apresenta um fenótipo intermediário entre os fenótipos dos homozigotos, tá? Ou seja, fenótipo intermediário é um fenótipo em que o indivíduo ele vai estar no meio do caminho. Se por exemplo, eu digo assim, cruzei dois animais, um preto e um branco, aí nasceu um filhote cinza, vai ser uma dominância incompleta. Mas eu digo, eu cruzei dois animais, um preto e um branco. E aí nasceu um filhote com partes da pelagem preta e partes da pelagem branca. Aí já passa a ser uma codominância, tá? Não sei se vocês estão entendendo. Na dominância incompleta, meio que há uma mistura das características para gerar uma característica intermediária. Na codominância, eu tenho as duas características sendo apresentadas simultaneamente no indivíduo, tá? Então, nesse caso aí, a gente tem duas das variações da primeira lei de Mendel. E aí a gente vai ver como que acontece mais ou menos isso aí. Então, preste atenção aqui, ó. Na dominância incompleta, uma florzinha chamada boca de leão, certo? É um outra flor que também apresenta isso aí. Tem a Mirabilis jalapa, como eu disse a vocês, que é a flor maravilha, que também apresenta isso aqui. Então, olha o que vai acontecer. Aqui eu vou ter o indivíduo que vai apresentar a característica para a cor vermelha, que eu vou chamar de Vzão, certo? E aqui o indivíduo para a cor branca, que eu vou chamá-lo de Bzão. Eu posso colocar qualquer letra agora porque não são genes dominantes entre si, então eu posso colocar letras e de preferência maiúscula, mas nada impede de eu colocar maiúscula e minúscula também, certo? Sem problema nenhum, desde que você evidencie que seja uma dominância incompleta. Daí aqui eu só vou produzir um tipo de gameta, que é o gameta Vzão. Tá? Aqui também eu só vou produzir um tipo de gameta, que é o gameta Bzão. Tô lembrando disso aí, né, da semana passada, que a gente fez? Professor, Sim. desculpa estar chateando, mas por que a maior parte da tela tá verde, hein? A tela ficou verde, é porque de vez em quando dá uma bugada aqui. Peraí. Voltou. Pronto, agora tá certo. Não, antes voltou normal. Voltou, né? Tinha voltado. Peraí que eu vou fazer o screenshot de novo. Pronto, Agora voltou? tá certo. Beleza. Se a tela ficar verde, me avisem, por favor, gente, porque aí é quando eu pego essas ferramentinhas aqui, aí de vez em quando ela dá uma bugada e fica verde mesmo. Então vamos lá. Já ficou de novo. Ficou de novo? Sim, até tirei print aqui da tela. Depois eu mando lá no grupo pra ver qual Não, que mas fica. eu sei que fica verde mesmo. Pronto, voltou, não voltou? Sim, agora voltou. Vamos ver se ficou verde de novo. Não. Pronto, tá aparecendo a canetinha? Sim. Estão vendo o risco? Sim. Pronto, Tá tudo beleza. certo agora.
Messenger. É, agora eu vou ter que... Ai, senhor. Vamos lá de novo. Pronto, tudo certo? A canetinha aparecendo aqui? Sim. Sim. Pronto. Então, o que acontece aqui, ó? A flor vermelha, tá? Ela vai ter a coloração vermelha e vai ter o genótipo Vzão, Vzão, tá? A flor branca, ela vai ter o genótipo Bzão, Bzão, tá? Daí o que acontece? Ficou verde de novo. Caramba. Rapaz, é melhor dar aula com verde, porque senão a gente vai ficar aqui pela manhã inteira, desse jeito. A tela voltou, não? Não. Agora voltou. Sim, agora voltou. Vamos ver se a canetinha vai agora. Vzão, Vzão. Tá aparecendo as anotações agora? Agora tá tudo certo. Beleza. Aqui, Bzão, Bzão. Certo? Aí o que acontece? Lembra na aula passada que a gente viu a questão da formação de gameta? Você quer Vzão, Vzão. Esse indivíduo aqui só vai produzir um tipo de gameta, que é o gameta Vzão. Certo? Se esse quer Bzão, Bzão, ele só vai produzir um tipo de gameta, que é o gameta Bzão. E aí, quando eu faço o cruzamento, tá? Esse indivíduo aqui vai ser o indivíduo Vzão, Bzão. Ó, vai ser VB. Isso significa que esse indivíduo tanto tem os genes para a cor vermelha quanto para a cor branca. Mas aí o indivíduo ele nasceu que cor? Ó, pink, cor rosa. Certo? Então, não é vermelho nem é branco, mas é como uma mistura de ambos. Então, se esse cara ele é Vzão, Bzão, aí preste atenção. E ele é cruzado com outro carinha também, Vzão, Bzão, ou seja, qual a cor desses indivíduos que eu estou cruzando agora? Qual vai ser a cor desses dois indivíduos aqui? Vzinho e Bzinho. A cor. Se ele é Vzão, Bzão, qual é a cor do indivíduo? Ó, Vzão, Bzão dá indivíduo de cor o quê? Rosa. Rosa. Estou cruzando duas plantinhas que têm flores rosa. Aí o que é que eu vou fazer aqui? Eu tenho que separar os gametas. Aqui eu vou produzir dois tipos de gameta. Ó. Eu vou produzir o gameta Vzão e eu vou produzir o gameta Bzão. Tá? Aqui também. Eu vou produzir o gameta Vzão e eu vou produzir o gameta Bzão, certo? Então, esses gametas aqui vieram daqui, esses gametas aqui vieram daqui. Aí aqui é só fechar aquele quadrinho de cruzamento que é o quadro de Punnett, que a gente sempre fez, né? Fechei o quadrinho e aí eu vou só preencher. Ó, quadriculei. Agora eu vou fazer as interseções, tá? O primeiro com o primeiro vai dar o quê? Primeiro com o primeiro vai dar o quê, gente? Visão, visão. Vai dar Vzão, Vzão. Muito bem, Patrick. Vzão, Vzão. Primeiro com o segundo vai dar o quê? Visão e visão. Vzão, Bzão. Beleza. Aí agora vamos para cá. Ó. Segundo com o primeiro vai dar o quê? Era pra ser visão e visão, mas não pode, né? Na realidade aqui até poderia, porque os dois não são igualmente dominantes, mas aí é onde está. Se eu comecei com essa sequência Vzão, Bzão, eu continuo com a sequência Vzão, Bzão para evitar que eu cometa algum tipo de equívoco. Se eu tivesse iniciado aqui com Bzão, Vzão,
Aí aqui eu também colocaria Bzão, Vzão. A ordem dos fatores aqui não vai alterar o produto em hipótese alguma, mas da maneira que eu iniciar, eu tenho que dar continuidade para evitar algum eventual erro, certo? E aqui no último quadrante vai dar o quê? Bzão e Bzão. Bzão, Bzão, beleza. Bzão, Bzão. Lembrando que o gene Vzão, tá? Ele está desencadeando flores vermelhas, certo? E o gene Bzão, ele está desencadeando flores brancas, certo? Então, se liga só. Eu não tenho dominância entre eles, mas também não tenho recessividade. Os dois, eles são, eles apresentam, digamos assim, a mesma expressividade gênica. E aí o que vai acontecer? Se eu tenho Vzão, Vzão, qual a cor dessa plantinha aqui? Vzão, Vzão, o indivíduo vai apresentar que cor? Vermelha. Vai ser vermelha, certo? Vermelha. Se é Vzão, Bzão, o indivíduo vai apresentar que cor? Pink. Vai ser rosa, muito bem. Rosa. Novamente eu tenho aqui Vzão, Bzão. Já sei que é de cor rosa. Tá? Então, BB seria o branco. Exatamente, Isaac. Bzão, Bzão vai ser o indivíduo branco. Aí vamos para as proporções aqui. Quantos resultados possíveis eu tive? 4. 4. Então, a proporção aqui vai ser de 1 para 4, certo? Aí se liga. Se eu tenho a proporção de 1 para 4, para a cor vermelha, eu tenho quantos indivíduos? 1 de 4, não é isso? Tá aqui, ó. 1 de 4. 1 de 4 corresponde a que porcentagem da minha descendência? 1/4 corresponde a quantos por cento? Gente, é a cor mais fácil do mundo, ó. Aqui eu não tenho 4 resultados. Os 4 resultados correspondem a 100%, tá? Se 4 resultados correspondem a 100%, um resultado vai corresponder a quanto? 100% dividido por 4. Eu dividi 100 por 4, dá quanto? 40. 100 por 4, Zac? Dá 0,25. Então, 100 por 4 vai dar 25. Então, 1 por 4 vai dar 0,25. 100 por 4 vai dar 25. Isso quer dizer que cada quadradinho desse aqui, tá? Ele corresponde a 25% do total dos descendentes. Então, significa que 25% dos indivíduos gerados a partir do cruzamento desses dois indivíduos de cor rosa vai apresentar a coloração o quê? Vermelha. Mas aí eu tenho duas possibilidades aqui, ó, não é? Para cor rosa. Cada Então, aí quadrantezinho já desse dá seria, quanto? então seria 50%, então. Esse cor Exatamente, rosa. porque se eu tenho 2 quadrantes, cada quadrante 25%, a soma dos dois vai dar quanto, Zac? 50%. 50%. Então aqui eu tenho 2/4, né? 2 resultados de 4 possíveis. Eu posso simplificar por 2, né? Que vai dar 1/2. 1 dividido por 2. 1/2 vai dar 0,5 ou 50%. Certo? E aí aqui é a mesma coisa no branco. Tá? No branco eu tive uma proporção semelhante à do vermelho. Por quê? De 4 resultados possíveis, quanto vão gerar indivíduos de cor branca?
Quantos resultados para branco eu tenho aqui no cruzamento? 25. No caso vai dar 25%, mas quantos resultados possíveis? Eu tenho um, né, Isaac? Então, um resultado de 4 possíveis, não é isso? Um quarto, que vai dar 0,25, ou em porcentagem, 25%, certo? Então, viu que na genética meio que existe um padrão. Se você fizer qualquer cruzamento, você vai ter esse padrão aí, 25, 50, 75%, enfim. Tá? Até aí deu para entender legal? Sim, Tranquilo? Tranquilo, tranquilo? nenhum Belezura. problema. Certo? Então vamos passar adiante aí. Então tá aí mostrando dominância incompleta, né? Na Mirabilis Jalapa, como eu disse a vocês, que é a Flor Maravilha, ó. Ele aqui colocou azão, azão e azinho, azinho, tá? Não tem problema nenhum fazer isso também, tá? Aonde o indivíduo azão, azinho, que é o indivíduo heterozigoto, é de cor rosa. E aí cruzou dois indivíduos de cor rosa, ó. Um vermelho, dois rosa, um branco, certo? Então 25, 50, 25%. A mesma coisa que a gente fez, certo? Lá no slide anterior. Então não tem nenhuma novidade aí em relação a esse cruzamento. Aí ele faz uma perguntinha. Que cruzamento é necessário para se obter apenas flores rosas de Mirabilis jalapa? Eu quero apenas indivíduos com flor rosa. Eu vou cruzar quem com quem? Se bem que ele já deu aí a resposta lá embaixo, mas eu quero que todos tenham a cor rosa, 100%. V e B, tem que ficar todos. Exatamente. No caso, eu tenho que pegar um indivíduo que seja completamente dominante para V, ou seja, indivíduos de cor vermelha, e cruzar com indivíduos B, não é isso? Bzão, Bzão, que são indivíduos de cor branca. E aí, quando eu fizer qualquer cruzamento aqui, eu só vou ter uma possibilidade de resultado, que é o quê? VB. Se todo mundo é VB, eu posso dizer que eu vou ter 100% de indivíduos de cor rosa, certo? Então, alguma dúvida aí? Alguma dúvida? Dúvida? Tanto que aqui embaixo ele coloca, ó, acertou quem respondeu. Flores brancas. Nenhuma dúvida. Com o quê? Com flores vermelhas. Então tá aqui, ó. Indivíduo branco, tá? Que vai ser esse aqui. Com indivíduos vermelhos, que vai ser esse aqui, certo? Tranquilão? Tranquilo. Beleza, vamos nós então. Codominância, tá? Na codominância, o homozigoto vai ter uma característica, tá? Tanto o dominante, ambos na realidade são igualmente dominantes. Então, eu tenho dois homozigotos para uma característica, sendo que características diferentes. E o heterozigoto, ele vai ter as duas características simultaneamente, ou seja, o heterozigoto, ele vai expressar os dois fenótipos ao mesmo tempo, tá? Então, a cor de pelagem de bovinos da raça Shorton, tá? A pelagem azão vai ser vermelha, a pelagem bezão vai ser branca, e a pelagem azão-bezão vai ter partes do animal com cor vermelha, ó, como a gente pode ver aqui, e partes do animal com a cor branca. Então, ele vai ter duas cores ao invés da mistura da cor, tá? Então, eu vou ter duas cores, certo? Em um mesmo indivíduo, ao invés de ter cores distintas ou cores diferentes, ok?
Genes letais. E aí a última, só faltam 10 minutinhos até também. Essa aí é uma das últimas variações da primeira lei que a gente vê. Então, quando um gene causa a morte do indivíduo. Como assim, professor? Em algumas espécies de camundongo, tá? O gene para a cor do pelo, quando em homozigose, ele é letal. Ele não possibilita que o indivíduo ele venha a nascer. Então, o que acontece? Se liga. Eu tenho aqui indivíduo azão azinho, aonde azão determina a pelagem amarela e o azinho a pelagem aguti, selvagem, também a pelagem cinza ou uma cor mais escura, tá? Então, o que vai acontecer? Quando eu cruzo o indivíduo azão azinho, se ele tem o gene azão, o gene é dominante. Ó, preste atenção que aqui eu tenho letras maiúsculas e minúsculas, tá? Então, maiúsculo dominante e minúsculo recessivo. Então, nesse caso aqui, o indivíduo azão azinho, ele é amarelo, tá? Só que, quando eu faço a interseção aqui no primeiro quadrante, vê só o que vai acontecer. Quando eu faço a interseção aqui no primeiro quadrante, eu tenho o indivíduo azão azão. E a homozigose desse gene azão faz com que o indivíduo ele morra. Não existem camundongos de pelagem amarela, de pelagem clara, que seja homozigoto dominante. Esses indivíduos eles são heterozigotos, tá? Então esse cara aqui ele morre, ele não, é como se ele não existe, tá? No cruzamento ele não existe. Então ele está aqui, mas ele não vai nascer, então ele não vai me fornecer resultado nenhum. Se eu não tenho esse resultado aqui, quantos resultados agora possíveis eu fiquei? E aí, quantos resultados possíveis eu tenho desse cruzamento aí? 3. 3, porque um deles vai gerar letalidade, não vai ser possível esse cruzamento aqui, ó, que eu já risquei todinho. Eu tenho 3 resultados. É aí onde está. Em relação aos genes letais, a proporção e as porcentagens, elas acabam meio que mudando. Porque, ó, quando eu faço aqui a interseção do primeiro com o primeiro, vai dar azão, azão. Como é um homozigoto letal, beleza. Faça aqui, ó, o primeiro com o segundo vai dar azão, azinho e indivíduo amarelo, beleza. Aqui, ó, o segundo com o primeiro, azão, azinho, amarelo, tranquilo, de boa. Segundo com o segundo, azinho, azinho, pelagem aguti, que é a pelagem cinza. Aí, se eu tenho 3 resultados possíveis, quantos desses resultados vão me possibilitar a coloração amarela? Então, eu tenho quantos resultados aí para amarelo? 2. 2. De quantos possíveis? 3. 3. Então, eu vou ter 2/3 de indivíduos amarelos aqui, ó. 2/3 de indivíduos para a pelagem amarela. 2/3 em proporção vai dar quanto? E, bom, matemática básica. Vou dizer a Bruno, viu? Já é a aula dele. 2/3 vai dar 0,66666. Vai dar uma dízima periódica, tá? E aí a gente diz que dá 0,67 para arredondar, o que vai dar... Eita, agora... O que vai dar 67%. Certo? Então, deu 67% aí. Ok? Então, 2 de 3 resultados possíveis, eu tenho 67% de indivíduos com a coloração amarela. E para a coloração aguti, que é a coloração cinza, eu tenho apenas um resultado. Um resultado de quantos possíveis? Um resultado de quantos possíveis, gente? De 3, certo? 1/3 dá quanto? Vai dar a dízima periódica também. 0,33333. E aí a gente arredonda para baixo, diz que dá 33%, certo? Então, viu que já fugiu daquela questão dos 25%, 50%, 75%, aqui eu já tenho
uma porcentagem um pouquinho diferenciada, certo? Por quê? Em uma das possibilidades de cruzamento aí gera a letalidade, então se gera a letalidade, ela não é levada em conta, tá? De modo que ao invés de 4 possíveis resultados, eu tenho apenas 3 possíveis resultados. Se eu tenho 3 possíveis resultados, se eu dividir 100 por 3, tá? Vai dar 33,3333, uma dízima periódica. E aí, eu tenho 2 resultados para a cor amarela e eu tenho um resultado para a cor acinzentada. De modo que eu tenho 67%. No caso, se fosse levar o pé da letra da matemática, seria 66,66666666%. É uma dízima periódica. A gente arredonda para 67% de chance de indivíduos com a coloração amarela e 33% de chance de indivíduos com a coloração cinza, certo? Então, viu que esses 3 fatorzinhos aí, ou essas 3 características, tá? A questão da dominância incompleta, da codominância e dos genes letais, eles meio que fogem à regra da primeira lei de Mendel, certo? Então, por isso que a gente chama de variações da primeira lei, tá? Nas próximas aulas, a gente vai ver alguns fatores que variam em nós, seres humanos, em relação à primeira lei, mas aí já é na polialelia, que é justamente o grupo sanguíneo, os grupos sanguíneos, né? A gente vai ver quais são os grupos sanguíneos e como geneticamente eles são determinados. E aí a gente pode até fazer um teste em casa para ver, né? Saber se o pai sabe o tipo sanguíneo, a mãe sabe o tipo sanguíneo, e você determinar qual a porcentagem que você teve de chance de nascer com o seu grupo sanguíneo. É um negócio bem interessante, certo? Então, na próxima aula, a gente vai começar a trabalhar isso aí, ok? Fiquem de olho lá no grupo, certo? E na plataforma também, que a gente vai lançar as atividades relacionadas aos conteúdos desta aula na plataforma, bem como as atividades no livrinho de vocês, certo? Que serão passadas. Eu vou olhar as paginazinhas em específico quais são, para que vocês também façam e depois me enviem para a gente poder dar aquela pontuada e dar uma melhorada nas notinhas de vocês, ok? Tudo certinho, tudo tranquilo, tudo de boa? Alguma dúvida? Dúvidas, gente? Duvidinhas? E aí, alguma dúvida, gente? Nenhuma? Tudo certinho? Então, beleza. Por hoje nós vamos ficando por aqui, certo? E aí, próxima semana a gente vai dar continuidade na genética, certo? A gente tem muito pano para manga ainda na genética, que ainda está na primeira lei emenda, tem a segunda lei. Na verdade, a gente está nas variações da primeira lei, a gente vai ver a segunda lei, variações da segunda lei, e a gente vai ver a genética moderna, certo? Que é a parte relacionada à clonagem, transgênico, terapia gênica, enfim, tudo que a gente vai envolver dentro da atualidade. Ok? Tudo certo, tudo tranquilo, tudo de boas? Então, por hoje nós vamos ficando por aqui, certo? E até a próxima sexta-feira. Bom final de semana para todo mundo aí. Valeu vocês!